Eu sou o Lucas Feres, estou no quinto ano e falar um pouquinho aqui sobre o módulo vermelho. O módulo vermelho é o seu último ano na engenharia e é onde cada departamento de engenharia preparou, dentro do seu escopo, algumas frentes em que cada aluno pode escolher para que lado que vai voltar a sua especialização na formação. O módulo vermelho ele é composto por 3 matérias por semestre no último ano, ou seja, 6 matérias no total. E essas matérias podem ser ou matérias do módulo vermelho, que são matérias da graduação, ou matérias da pós-graduação. Como que funciona isso? Você tem todos, no primeiro semestre e no segundo, 3 matérias fixas do módulo vermelho, mas você pode escolher pegar uma matéria da pós-graduação. Isso funciona através de uma matrícula numa matéria coringa, que a gente tem a opção no Júpiter, e que aí você pode ir atrás e escolher uma da pós-graduação para cursar no lugar dela, que vai equivaler os créditos do mesmo jeito. Bem legais. Eu vou falar um pouco como que funciona essa matéria da pós-graduação, porque não é muito claro para muitas pessoas. Mas basicamente é o seguinte, você vai se cadastrar no Júpiter na hora de fazer a matrícula, e você vai em optativa eletiva, e aí vai ter uma opção que é tópicos de ciência. Não sei se é exatamente assim, mas é algo parecido e bem fácil de identificar. Essa disciplina, ela vai entrar na sua grade, se não me engano ela entra no sábado, e aí o que você faz? Você entra no Janus Web, que é o respectivo do Júpiter, mas para pós-graduação, e você olha as disciplinas da pós-graduação. Olhando as disciplinas da pós-graduação, você vai ver que elas são divididas em 3 fases no ano, no começo, no meio e no fim do ano. Ela é um pouco diferente da graduação. Então, você escolhe uma que está no seu período, claro. E como você faz a matrícula? Você simplesmente pega o nome dessa matéria, compõe um e-mail e manda esse e-mail para a Lânia. A Lânia, ela é a secretária do Departamento de Engenharia Naval para a pós-graduação. Então, você pega o nome, manda para a Lânia. Lânia, por favor, gostaria de me matricular nessa matéria. E ela vai responder se você foi matriculado, se a turma está cheia. Aí, para poder concluir a matéria, quando você termina, o que você faz? Você manda um e-mail para a Lânia, pede, Lânia, por favor, me envie o PDF que comprove com a nota da disciplina, etc. Ela vai te enviar, ela costuma ser bem rápida, e em seguida você pega esse e-mail e envia para a Marli. A Marli é a secretária que cuida da graduação, né? Então a Marli recebe essa nota, inclui essa nota no Júpiter, já era. Está feito a matéria da pós. Eu fiz, por enquanto, 3 matérias do módulo vermelho. Fiz 2 da graduação. Uma, Tecnologia de Veículos Marítimos, com o professor Cláudio Miller, e outra de Óleo e Gás, com o professor Bernardo. A do professor Miller, mais voltada para algumas, como o próprio nome diz, tecnologias de embarcações, com alguns estudos de normas, etc., e já do professor Bernardo um estudo um pouco mais econômico sobre a viabilidade de plataforma, que complementa muito bem uma matéria que ele mesmo deu no semestre passado, que é o projeto de plataforma. 2 matérias bem legais, fazem bastante sentido, eu acredito. E a terceira que eu estou fazendo é uma da pós-graduação, que é uma extensão de Otimiza, que é com o professor Marco Brinatti. Há alguns anos eu acredito que possa ser com o Bergson também. Enfim, são matérias bem legais. Eu vou falar um pouco. Pediram para eu falar um pouquinho da minha experiência com o módulo vermelho na Poli. Quando eu cheguei no quinto ano, eu escolhi fazer o módulo na Comp, no PCS. E fui aprovado, fui começar a fazer matéria lá e, para minha surpresa, eu achei que o módulo ia ser bem interessante. Ele foi super desestimulante, no sentido de que as matérias eram muito superficiais. Eu achei que eu aprendi uma coisa, acabei aprendendo outra. Algumas delas eram exatamente matérias que eu tive na graduação da Naval, isso no primeiro semestre. E o problema é que, como eu estava no quinto ano, eu já estava estagiando e as matérias do PCS em particular, todas elas têm um testinho durante a aula. Então, não tem como faltar da aula, você tem que ter presença lá.
No meu caso não foi um problema, porque eu tinha um estágio flexível, mas eu acho que é necessário levar em consideração isso. Eu decidi voltar. Depois do primeiro semestre, eu decidi voltar para a Naval no segundo semestre. Só que também, em contrapartida, nesse mesmo período eu fui fazer intercâmbio. Então, eu fiz o primeiro semestre na Comp, passei de todas as matérias do módulo vermelho da Comp, fui fazer intercâmbio, e aí quando eu voltei, eu decidi terminar o segundo semestre do módulo na Naval. Isso porque a Naval não tem essa coisa de uma matéria ser continuação da outra. Achei que eu podia fazer muito bem o segundo semestre da Naval e meu módulo ficar um pouco híbrido. Um semestre na Comp e um semestre da Naval. E não aprovaram. E como eles não aceitaram esse módulo híbrido, eu tive que fazer um ano de módulo de vermelho da Naval de novo. E esse foi o meu aprendizado e a minha dica para vocês. Primeiro, vocês pensem bem onde vocês vão escolher o módulo vermelho para ver se as aulas demandam que vocês estejam presentes, caso vocês estejam fazendo estágio. E segundo, deem uma procurada no assunto, porque no que eles ensinam na matéria, porque quando eu cheguei lá eu fiquei bem decepcionado. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Valéria, eu tô no meu quarto ano de engenharia naval, indo pro 8º semestre, e eu vou explicar um pouquinho como que foi o meu processo pro módulo vermelho. Bom, eu apliquei pro módulo vermelho no semestre passado, em maio, mais ou menos. Uma coisa mais geral para falar dos módulos que eu acho legal é que a maioria dos módulos você não tem pré-requisito de matéria. Então, por exemplo, as matérias que você precisa cursar no módulo, você não precisa ter cursado outra matéria antes, nem do mesmo módulo, nem alguma matéria mais básica. Então, eu acho isso muito legal, porque caso você queira puxar matérias do módulo vermelho, sei lá, só para adiantar, ou enfim, qualquer que seja o seu motivo, você pode fazer isso sem precisar ter uma quebra de requisito ali, porque a maioria das matérias não tem requisito. Depois que você for aprovado no seu módulo, você só pede a equivalência para você poder, tipo, matar essa matéria e ficar com a sua grade mais adiantada. Mas você faz esse processo pelo intranet. E uma coisa que você consegue olhar dos módulos é quais são os módulos que estão disponíveis para você. Porque, por exemplo, eu sou da engenharia naval e a princípio eu queria fazer um módulo vermelho na produção. Só que o módulo da produção, ele só é para alunos de engenharia de produção. Então, eu por ser de outra engenharia, eu não consigo cursar. Mas a maioria era aberto, então você, por ser de outra engenharia, você pode prestar um módulo da elétrica, um módulo da mecânica, um módulo da civil. Enfim, você é mais livre para poder escolher. Quando você aplica lá no intranet, é bem similar com o processo de transferência, porque você pode escolher o seu módulo, que é a prioridade, né, o qual você quer primeiro, e você pode escolher um segundo. No meu caso, eu só queria o de engenharia automotiva, então eu só apliquei para ele, e caso não conseguisse, eu ia tentar no próximo semestre. Mas enfim. Você tem que tomar cuidado, porque se você não conseguir ser aceita no primeiro, mas for aceito no segundo, você vai ter que cursar o segundo. O legal do módulo é que você pode transferir depois, então caso você não goste de um módulo, você pode mudar para outro. Só que se você mudar para o outro, você tem que fazer o outro inteiro. Você não consegue pedir equivalência de matérias. Então isso é um pouquinho complicado, mas você pode usar as matérias do seu módulo, do módulo que você saiu, né? Então, se você já tiver feito alguma matéria daquele módulo, você consegue colocar elas como optativa livre. Então, de certa forma, não seria uma perda. Mas também fica atento, porque quando você, a partir do momento que você aplica para um módulo e você é aceito, se você for querer mudar, você perde prioridade. Então, se você for querer um módulo que seja muito concorrido, você vai ter problema em mudar. Então, pensa direitinho, pensa com carinho, que vai ficar bom. Uma coisa legal que eu fazia é entrar no Jupyter, e aí você vê lá em disciplinas e você consegue buscar o módulo inteiro. Então, no caso, eu entrei na Poli, aí você tem os cursos de graduação normais e você também tem as opções de módulo. E aí eu vi lá todas as opções de módulo, dei uma olhada nas matérias que mais me interessavam, então olhei matéria por matéria, vi os horários, vi como que era a matéria, como que ela era dada, porque tem matérias que são só provas, tem matérias que são prova-trabalho.
qual que é a quantidade de créditos que tem no total do módulo. Então, dá essa pesquisada para você ter certeza se é isso mesmo. Conversa com pessoas que fizeram esse módulo. Então, às vezes, se você quer um módulo que não é da sua engenharia e você não conhece ninguém, vai atrás dos centros acadêmicos para ver se eles conseguem te indicar alguém. Enfim, dá uma pesquisada se você realmente está interessado naquilo, para não escolher não escolher sem pensar, sem realmente analisar se é isso mesmo que você quer. Eu vou começar a fazer o meu módulo nesse semestre, o segundo semestre de 2020. E cada semestre do meu módulo são 3 matérias. São 3 matérias de 4 créditos. Então, no total, o meu módulo vermelho tem 6 matérias. E aí eu vou pegar 2 matérias só do semestre par. A outra, ela não está sendo oferecida nesse semestre, tá? Então eu vou explicar quais são as 2 matérias que eu vou pegar e depois eu passo um pouquinho por cima das outras matérias. As 2 matérias que eu vou pegar, uma chama Engenharia Automotiva 2, que vai falar basicamente sobre o estudo da dinâmica lateral e vertical do veículo, que, sendo bem raso, você vai aprender um pouquinho sobre a suspensão e direção do carro. A segunda o nome da matéria chama Estruturas em Veículos Automotivos, que basicamente você vai aprender um pouquinho sobre a carroceria dos veículos, talvez entre aspectos de ergonomia, mas é mais ou menos isso. E essas duas também, 4 créditos, e elas são oferecidas pelo PME mesmo. A terceira, que é a que não está sendo oferecida nesse semestre por conta da pandemia, chama Veículos Inteligentes. Ela é oferecida pelo PSI, que é o pessoal da elétrica. Basicamente, essas são as matérias do semestre par. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as matérias do semestre ímpar. Nas matérias do semestre ímpar também são 3 matérias, como eu já tinha falado. A primeira é Engenharia Automotiva 1, que vai ser basicamente aprender sobre a dinâmica longitudinal de um veículo. Então ali você vai aprender sobre o trem de força do carro, o motor, um câmbio, se tiver, e sobre os freios, tá? Então, essa é a primeira matéria. A segunda matéria é sobre sistemas de transmissão, que é como ela chama. Basicamente, você vai aprender como que você vai pegar a energia que está saindo do motor e transformar ela em movimento para o carro. Então, você vai aprender um pouquinho sobre engrenagem e etc. O terceiro só para lembrar, essas 2 matérias, elas são oferecidas pela mecânica, tá? Então, a sigla começa com PME, desculpa. A última matéria chama Sistemas Eletrônicos e ela fala sobre componentes do carro, sensoriamento, etc. Então, você consegue entender melhor como que funciona a parte de elétrica, e ela é oferecida pelo PSI, que é do departamento lá do pessoal da elétrica. Então, basicamente, esse é o meu módulo. Essas são as dicas que eu tenho para dar. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, mais profunda, podem me chamar. Basicamente, tudo que eu li as coisas que eu sei, assim, que eu vou afirmar aqui, foram as que eu li no que aparece no Júpiter, né, sobre o oferecimento da matéria. As matérias, elas são compostas por provas e trabalhos, principalmente as que eu vou fazer agora, nesse próximo semestre. Você vai ter tanto prova quanto trabalho, geralmente é P1 e P2, e trabalhinhos. Então, basicamente é isso. Acho que as dicas que eu tinha pra dar pra vocês eram essas. E, enfim, é isso. Oi, gente. Meu nome é Camila, eu tô no último ano da graduação em Engenharia Naval na Poli e eu curso o módulo vermelho de especialização em Engenharia Aeronáutica. Como muita gente da Naval tem interesse nesse módulo, eu vou falar um pouco para vocês sobre como está sendo minha experiência até agora. Bom, em primeiro lugar, você precisa se matricular no módulo. Então, no começo do semestre em que você vai cursar um módulo, você precisa entrar na intranet com o seu login e senha e fazer a opção pelo módulo. E ao final da interação, né, como se fosse uma interação de matrícula pelo Júpiter, saem os resultados de escolha de módulos. Aí você checa se você está no módulo que você escolheu. Então agora eu vou falar um pouco do módulo em si. O módulo ele é composto por 7 matérias, 4 oferecidas no primeiro semestre e 3 oferecidas no segundo semestre.
Eu já cursei as 4 primeiras matérias no primeiro semestre desse ano, então vou começar a falar um pouco delas. Primeira matéria é uma matéria de análise estrutural pelo método de elementos finitos. A gente tem uma matéria muito parecida, com uma abordagem parecida, no 4º ano de Engenharia Naval, que é a matéria de Estruturas 2. Claro que é voltada para estruturas navais. Mas assim, no fundo, a abordagem que a matéria do módulo segue é a mesma. A gente é introduzido à teoria de elementos finitos, né, da análise por elementos finitos. Então, como você discretiza a estrutura com os nós, como você usa os tipos de elementos que tem que ser pertinentes para cada tipo de problema. Então, você tem elementos de barra, elementos de viga, e como você usa as funções de interpolação e todos esses detalhes que vocês podem ver melhor na disciplina de elementos finitos. Então, assim, o legal dessa matéria é que a gente já tem uma base, então, de estruturas 2, e ao longo do semestre, além de ver essa teoria e de resolver listas de exercício manuscritas mesmo, a gente tem a oportunidade de aprender a mexer com softwares da área. Então, a gente vê essa parte teórica, né, pra gente entender o que de fato os softwares da área fazem, para não ficar aquela caixa preta como os professores falam, né. Então, ao longo do curso, o professor passa trabalhos em grupo pra gente fazer e pra gente discutir com os outros grupos também. E a escolha do software fica a critério do aluno, então você pode escolher entre os softwares comerciais, por exemplo, o Abacus, o Ansys, o Nastran e o Patran, e são passados vários problemas para a gente fazer, e a gente apresenta e vai debatendo com os outros grupos, para ver qual que é a solução de engenharia melhor, o que aconteceu, o que não aconteceu, se a gente entendeu o que aconteceu. Então, é legal para a gente começar a colocar em prática o que a gente viu na engenharia, né? Se a gente consegue fazer de fato uma análise, saber o que está acontecendo no problema. Bom, a segunda matéria, a matéria de aerodinâmica, ela é uma matéria com uma carga teórica muito considerável, mas porque assim, tem muitos conceitos envolvidos em aerodinâmica e são vários conceitos de várias disciplinas que são reunidos em uma única matéria, então de transferência de calor, cálculo, mecânica dos fluidos, etc. Mas é uma matéria muito interessante. A gente foca em escoamentos externos, então escoamentos ao redor de corpos ombudos, asas e folhos, e a gente também vê os regimes de escoamento. Então, regime subsônico, regime transônico, regime supersônico, e apesar da gente focar no regime subsônico, a gente vê as principais diferenças entre esses 3 tipos de escoamento, né, e os efeitos que estão envolvidos com esses escoamentos, o que muda se você mudar essas variáveis. E outra coisa que a gente faz também a gente tem a oportunidade de programar. Então, parte da teoria envolve, por exemplo, teoria sobre a linha de sustentação ou soluções envolvendo escoamento potencial. Então, a gente tem a oportunidade de programar, por exemplo, as soluções envolvendo escoamento potencial e ver o problema tomar forma, né? É bem legal. Apesar da matéria ter uma carga teórica considerável, como eu já falei, o professor bastante didático, assim, ele tem bastante experiência na área e as avaliações são bem coerentes, né, com o que a gente vê em aula. E, bom, a terceira matéria, a matéria de dinâmica de voo, o legal dessa matéria é que ela é ministrada por um professor convidado, que é um professor que já trabalhou na Embraer e que hoje em dia está envolvido com projetos no ITA. E o que a gente vê em dinâmica de voo? A gente vê todas as partes que compõem o avião, né, as partes principais, então, o que são os ailerons, os flaps, a asa principal, a empenagem horizontal, o que é empenagem vertical, quais são os eixos de referência do avião, quais são as principais forças e momentos aerodinâmicos, em relação a quais pontos a gente calcula essas forças, quais são as condições
em que o avião se encontra, dependendo da fase de voo que ele está, quais são os tipos de estabilidade nas fases de voo dele. Então é bem legal para a gente ter uma noção, né, de como o avião se comporta nas diferentes fases de voo e também aliado a uma visão de projeto que o professor tem e uma visão de indústria. E é bem legal, a gente também trabalha com software na área. Um exemplo de um trabalho foi modelar uma asa principal e a empenagem horizontal. Então a gente conseguiu ver qual que era a influência se você escolhesse determinado tipo de perfil de asa para as diferentes partes da asa principal e para empenagem horizontal e esse tipo de coisa. Então é bem legal, o que ajuda um assunto que é muito teórico, né, ficar um pouco mais palpável. E a última disciplina é a disciplina de aeroacústica, que também é ministrada por um professor convidado. Esse professor trabalha na Embraer e, assim como o outro, ele também traz várias experiências dele, né, no mercado de trabalho e nessa área de projeto de engenharia, o que é muito legal. Ele fala como as coisas são feitas de fato, né? Bom, uma aeroacústica é o estudo da propagação e geração do som no ar. Uma das principais aplicações que a gente estuda na disciplina, apesar de serem diversas, é o ruído gerado por aeronaves. Então, nessa disciplina, a gente vê quais são os mecanismos físicos envolvidos, como a gente faz os cálculos em relação aos ruídos, né? Como a gente calcula, faz a soma de ruídos, como a gente calcula a contribuição de cada componente do avião, por exemplo, o trem de pouso, flap, etc. E asa, né? Para o ruído total da aeronave, dependendo da condição de voo. E quais são os níveis sonoros que são aceitáveis hoje em dia, porque você tem regras, né, e legislações que colocam limites para esses níveis sonoros. Então a gente aprende todas essas coisas, fazemos trabalhos interessantes. Então é bem legal para ter, apesar de ser uma área bem específica, é uma matéria que me surpreendeu positivamente nesse semestre. Bom, no próximo semestre as matérias que eu vou cursar são dinâmica computacional, dinâmica de fluidos computacional, estruturas aeronáuticas e projeto aerodinâmico. E aí depois que eu cursar eu posso contar um pouco mais para vocês o que eu achei, como foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me contactar ou pedir para alguém do SEM que tem meu contato. E é isso aí, bons estudos e boa sorte para vocês.